Olá, contribuinte, começando mais um Cefaz Informa, e hoje nós vamos fazer um pergunta e resposta de todos os plantões fiscais que a Cefaz tem realizado no interior do estado. Para isso está aqui conosco hoje o nosso colega da Gerência de Relacionamento e Atenção ao Contribuinte, Alessandro Peracchia Machado. Alessandro, muito obrigado por estar no Cefaz Informa. Obrigado. Alessandro, primeira pergunta veio aqui de Cuiabá mesmo, com relação a essa mudança do funcionalismo público para atuar das 13 horas até as 19 horas, como que ficou o atendimento na agência fazendária? A área de atendimento não houve nenhuma mudança com relação ao atendimento. O que houve mudança foi na área interna da Cefaz. Então o atendimento tanto de Cuiabá como Várzea Grande segue normalmente, né, das 9 às 16h30, e o call center também, que estavam questionando, também segue no mesmo horário, que é das 8 às 18. Temos uma pergunta do contribuinte de Sorriso, que ele falou que com a migração para o novo conta corrente, alguns débitos que deveriam estar como omissos, como suspensos, apareceram como omissos. O que ele deve fazer neste caso? Bom, a primeira coisa que ele tem que ver é se esse lançamento ele é devido ou não, se ele já foi impugnado uma vez ou não, né? Se ele já estava impugnado e não foi analisado, né? Se ele constatar que ele entrou com um processo de impugnação e o débito apareceu omisso no conta corrente dele, ele vai na agência fazendária ou ele ingressa pelo EPROS, pelo saneamento, né, e pede a suspensão do débito pelo processo que ele impugnou. Tá? Agora, se o débito nunca foi impugnado, né, e apareceu no conta corrente, o máximo que ele pode pedir é uma dilação de prazo de 30 dias para ele impugnar, ou se não, ele paga o débito se achar devido. Recebemos uma pergunta do plantão fiscal de Rondonópolis, que ele fala que desde que teve a migração para o conta corrente fiscal 3.0, ele não consegue visualizar o pagamento das parcelas de seu parcelamento. Que situação é essa? Primeiramente, não são todos os parcelamentos que estão com esse problema. Existem alguns tipos de parcelamentos que na migração eles não estão reconhecendo, né, o pagamento da parcela. Né? Acontecendo nesse caso, o contribuinte manda um e-mail, né, para gccf@cefaz.mt.gov.br, né, informando a inscrição estadual dele, o número do contrato, a parcela que está pagando e o número do DAR, que o pessoal do conta corrente faz a quitação manual. O contribuinte de Várzea Grande, no plantão fiscal, ele fez a seguinte pergunta: quando eu pago vários lançamentos em um único DAR, não aparece estes lançamentos no DAR. Como eu posso saber que foi efetivamente pago? Ok, isso é um questionamento que todo mundo, principalmente o escritório de contabilidade está fazendo, porque no momento que ele pega a guia e manda para o cliente dele pagar, o cliente questiona sabendo que débitos que são aquilo que ele está pagando. Né? Então, a gente já solicitou para a área de tecnologia em transformar essa guia de pagamento num tipo de formulário, tipo fatura de cartão de crédito, que indica os débitos, né, e o boletozinho embaixo para ele pagar. Só que isso vai demorar um pouquinho para a gente fazer, então a gente solicita para o contador fazer o seguinte: no momento que ele está lá no conta corrente para pagar o parcelamento, ele seleciona os débitos que ele deseja pagar, ele pode imprimir aquela tela, né, que serve como espelho para ele, e depois ele manda gerar o documento de pagamento. Ele apresenta para o cliente dele que ele está pagando aqueles itens selecionados ali. Agora tem a questão, depois de pago, ele vem com a pergunta: mas o que eu paguei nesse DAR? Aí ele faz o seguinte: ele entra lá no conta corrente, lá em consultar documento de pagamento, digita o número do DAR, que vai aparecer a relação de débitos pagos. O mesmo contribuinte de Várzea Grande, ele manda a seguinte pergunta: quando eu pago no DAR um período de referência anterior, por exemplo, em fevereiro, agora no mês de maio, eu paguei um DAR no período de fevereiro. Como eu faço para ver que a vinculação foi feita de forma correta? Esse é o mesmo caso. Quando ele gera o documento, o bloqueto de pagamento, ele vai sempre aparecer o período de referência atual, tá? E ele vai aparecer o código de tributo 222. Não quer dizer que ele está pagando o código de tributo 222. Esse código de tributo 222, ele manda a informação para o conta corrente dos débitos que ele selecionou no conta corrente. Entendeu? Então, se ele já tiver pago lá no consultar documento, ele vai ver o que ele pagou, né? Ou se não, na hora dele estiver fazendo o dado de pagamento, ele imprime aquela tela anterior. Alessandro, um contribuinte aqui de Cuiabá, ele viu uma matéria que nós publicamos no nosso site e mandou a seguinte pergunta: eu não entendi a diferença de quando eu emito um DAR pelo sistema web e de quando eu emito por dentro do sistema conta corrente. Qual a diferença?
A diferença de pagar o DAR pela web e pagar o DAR pelo conta corrente é a seguinte: pagando pela web, ele não identifica que o débito específico que tu está pagando, né? Ele vai fazer a conversão da legislação, o débito mais antigo, né? Então, se tu quer pagar um DAR final 01, né? E pelo enquadramento da legislação tem o DAR 002 que está acima, ele vai pagar o DAR 02. Por isso que a gente pede para os contribuintes utilizar o conta corrente, que aí no conta corrente tu indica certinho o DAR que tu quer pagar, né? No exemplo ele fez pela web, né? E pagou, mas lá no conta corrente pagou outro DAR, né? Diferente dele. A gente vai liberar para o contribuinte um acesso que se chama quitação manual, tá? Que ele vai digitar o número do DAR de crédito lá, e aí vai abrir um monte de opção que ele vai selecionar qual débito que ele quer quitar. Então vai tirar daquele débito pago e vai passar para o débito que ele deseja pagar. Tá? Isso deve estar saindo, já está no conta corrente para homologação, então nós vamos disponibilizar, que serve também para aqueles débitos de imigração, que pagou o DAR errado dele, que todo mundo tem que perceber. O conta corrente antigo, se todo mundo lembrar, ele vinha assim, os débito, e embaixo vinha os créditos. Ele nunca fez uma vinculação em si. Na hora da migração, teve que fazer uma vinculação, e o conta corrente não conseguiu fazer essa vinculação, ele utilizou a legislação nos débitos mais antigos primeiros, e foi por isso que muita gente está reclamando: esse débito eu paguei no DARzinho, esse outro aqui eu quero impugnar, mas está quitado. Então a gente vai abrir esse quitar DAR manual, que ele vai poder fazer essa correção no conta corrente dele, tá? Só lembrando que enquanto não está aberto, ele pode entrar com processo de saneamento, né, lá pelo EPROS, que a gente faz a suspensão até sair o programa para ele. Contribuinte de Cuiabá: estou com meu IPVA atrasado. Eu posso ir na agência fazendária para emitir as guias? Pode vir na agência fazendária. Só salientando o seguinte: ele vindo na agência fazendária, o bloqueio de pagamento dele sai com a taxa de serviço cheia, tá? Então, se ele fizer pela internet livre, lá na opção de IPVA parcelamentos lá, ele sai com a taxa de ATSE reduzida. Então, a vantagem dele utilizar a internet e fazer via internet o pagamento do IPVA e o parcelamento. Falando em redução de economia que o sistema da Cefaz está disponibilizando para o contribuinte, tem essa questão de vários lançamentos no DAR. Além de... trouxe alguns benefícios isso para o contribuinte, né? Não só ele pode pagar vários parcelamentos no mesmo DAR, que antigamente tem que fazer uma distinção. Antigamente ele pagava um tipo de tributo, num período de referência X, pagava uma taxa de serviço. Então, se ele quisesse pagar N tipos de tributos de diversos períodos de referência, ele ia pagar várias taxas de serviço. Agora, ele pode selecionar todos os débitos que ele quer, pagando uma taxa de serviço só. Isso vale também para o parcelamento. Agora, ele pode parcelar diversos tipos de tributos num parcelamento só, que antes era tudo dividido, né? Vários tipos ele tinha N tipos de parcelamentos, aí ele tinha que pagar várias parcelas por mês, né? Dando uma taxa de serviço a mais. Agora é uma só. Contribuinte aqui de Sorriso, ele mandou uma pergunta com relação ao termo de apreensão e depósito, o TAD, que ele aparece no conta corrente primeiro com um valor, logo depois ele aparece com outro valor e multa. O que está acontecendo com o lançamento? TAD, quando ele é lavrado pela resolução 07, que ele tem pendência no conta corrente, na verdade ele só está pedindo para antecipar o imposto. Então ele é lavrado simplesmente só com o imposto, né? E ele tem 3 dias para ele fazer o pagamento só do imposto. Passando do terceiro dia... 3 dias sem multas, sem juros, sem nada, só para pagar o imposto. Passou esses 3 dias, o que o conta corrente faz? Ele estorna aquele lançamento, né? E ele gera 2 lançamentos, um com imposto e outro lançamento com a multa. Tá? Saliento que é multa de 100%, então lavrado o TAD, se for devido, se teve pendência do conta corrente, ele recolhe antes dos 3 dias, porque é só antecipação do imposto. Alessandro, muito obrigado pela participação no Cefaz Informa. E você, contribuinte, que ainda ficou com alguma dúvida, tem perguntas, você pode usar o nosso e-mail para mandar a pergunta e nós vamos estar com o Alessandro, estar com outro colega para responder a pergunta. asc@cefaz.mt.gov.br. Você também pode mandar essa dúvida para o nosso canal no YouTube, youtube.com/Secretaria de Fazenda. Interessante você se cadastrar no nosso canal, que toda vez que nós postarmos um vídeo, a gente manda um resumo para você com os principais assuntos tratados. Eu gostaria de agradecer a parceria com a TV Assembleia e com a TV Cultura, que veiculam este programa também. Este programa é uma produção aqui da TV Paiaguás, com assessoria de comunicação. Muito obrigado e até o próximo Cefaz Informa.